Passo a palavra ao senhor Volney Zanardi Júnior, presidente do IBAMA, para o início da sua apresentação, com vistas ao cumprimento da nossa primeira parte da agenda de hoje, que trata da audiência pública por solicitação ou requerimento de autoria do seu excelente senador, ministro José Pimentel. Tem Vossa Senhoria a palavra. Queria dar um bom dia ao nosso presidente, senador Fernando Collor. Queria saudar o senador José Pimentel, aqui presente, o senador Alcir Gurgax, que também está aqui para prestigiar a nossa palestra. E, em atendimento ao ofício que nós recebemos aqui da comissão, que pede para que o IBAMA fale sobre a atuação do órgão em obras de infraestrutura, em especial aquelas executadas pelo DENIT, nós preparamos aí uma apresentação estruturada para apresentar alguns aspectos, depois vamos colocar, claro, à disposição para qualquer esclarecimento. Acho que deu. Eu vou passar muito rápido essa apresentação. Tem algumas questões que eu acho que são muito importantes, de deixar muito claro aí os procedimentos, marcos legais do licenciamento. Vamos apresentar depois um pouco como é que o IBAMA está estruturado para responder essa demanda do licenciamento ambiental de rodovias, né? Vou passar para vocês também, para as senhoras e senhores, a carteira de empreendimentos que está sendo licenciado hoje, ter uma noção, né, que muito da infraestrutura e energia do país passa pelo licenciamento ambiental do IBAMA, alguns resultados de 2002, 2013, e das demandas atuais, a grande parte, vamos dizer assim, dos licenciamentos que hoje têm maior relevância, estão no âmbito do RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, que são aí de responsabilidade do DENIT. Então, a gente traz aí uma ideia de como estão esses licenciamentos. E, além de tudo, finalmente, como no resumo que nós recebemos da audiência que foi feita aqui na comissão, também se levantou a questão do licenciamento da BR-319, e aí a gente aproveitou para já trazer um pouco mais detalhado para esclarecer as senhoras e senhores senadores. Bom, rapidamente, quer dizer, a questão do licenciamento ambiental, ele não é recepcionado pela Constituição Federal de 88, é um processo administrativo. Nós temos o licenciamento, que é o procedimento, e esse licenciamento ele é subsidiado por uma série de estudos ambientais, né, que são aí da família da avaliação de impacto ambiental. Então, nós temos aí o licenciamento previsto desde de 81, na Lei 6938, e o fundamento do licenciamento é trabalhar com projetos, adequar os projetos, né, à situação do meio ambiente, procurar fazer esse gerenciamento dos impactos socioambientais, né, físico-biótico e socioeconômico, que, vamos dizer assim, são identificados dentro dos estudos de impacto ambiental. O licenciamento ambiental ele não deve tratar de questões que estão fora da competência ou da identificação dos estudos, do que os estudos ambientais prevêem. Nós temos aí na Constituição de 88, o artigo 225, e lá no parágrafo 1º, o inciso 4, nós temos: exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora significativa e a degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Então, nós temos dois aspectos aí importantes: a questão da publicidade, né, que tem sido um elemento, uma dimensão fundamental dentro do licenciamento ambiental. O ano passado, 2012, o IBAMA realizou cerca de 69 audiências públicas que envolveram mais de 20 mil cidadãos, né? Então, vocês veem o grande papel que o licenciamento tem de divulgar, de dar publicidade e transparência às próprias políticas, né? A gente entende que, muitas vezes, um pouco dessa discussão deveria ter sido feito antes, na parte da formulação e do planejamento das atividades, e não necessariamente dentro do licenciamento, onde, muitas vezes, a decisão já está num estado muito adiantado, né, em relação ao projeto.
acho que um evento, uma lei muito importante que o Congresso, né, aprovou em 2011, foi a Lei Complementar 140, a Lei Complementar 140, que trata da regulamentação do artigo 23 da Constituição. Ela também prevê, né, formular e executar no âmbito nacional a Política Nacional do Meio Ambiente, e a Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 10, que foi levemente modificado para a Lei Complementar 140, também traz aí que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então, esse conceito do prévio, né, antes de efetivar, fazer esse tipo de procedimento para que a gente consiga, né, ter uma ideia de quais seriam os impactos, procurar mitigar esses impactos, fazer um gerenciamento dos impactos e menorar, né, viabilizando o projeto, mas minimizando os impactos. São muito raros os eventos, vamos dizer assim, de projetos que são, né, negados pelo IBAMA, mas acontece. Aí vou passar e vocês têm toda uma série de normativas que são importantíssimas, né? As resoluções CONAMA 0186, 0987, a 237, que tratam dos estudos da publicidade e dos procedimentos. E na 237 prevê aí a questão da necessidade do licenciamento de rodovias, ferrovias, hidrovias, né? E na IN 184, que é a que trata dos procedimentos, né, federais. Quer dizer, o IBAMA tem, né, um regramento em função da realidade dos seus procedimentos. É muito diferente, vamos dizer assim, a dimensão dos projetos que o IBAMA atende. Eu, por exemplo, já fui funcionário de órgão estadual. Eu me lembro, na época eu trabalhava na FEPAM, no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, a gente tinha 15 mil licenciamentos por ano. O IBAMA trabalha numa faixa de 600, 700, mas de total diferença de magnitude, né? A Lei Complementar 140, né, ela foi muito importante para o licenciamento, porque nós tínhamos uma grande perda de energia aí na discussão de competência, o que é estadual, o que é federal, o que é municipal. O IBAMA já foi chamado pela Justiça para licenciar esse tipo de quiosque de coco em praia, porque havia um entendimento que era uma área federal, né, a costa é de domínio, né, federal, então toda uma confusão entre os impactos e a dominialidade, e que muitas vezes causou, aí a gente teve que tirar gente de licenciamento de hidrelétrica para cuidar de licenciamento de pequenas atividades, né? A Lei Complementar 140, então, ela já traz a maior parte desse regramento, né, onde os licenciamentos são federais, e tem uma parte que ficou regulamentada pelo Executivo, que trata aí de algumas tipologias que deverão ser de licenciamento federal. Há uma estimativa aí que nos próximos 60 dias nós deveremos ter já uma proposta de decreto que tratará dessa questão das tipologias. Uma das discussões que nós temos feito um grande esforço no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do governo federal, de uma certa forma, tem sido justamente esse movimento no licenciamento de uma especialização, né? Nós vemos, como vocês verem ali, a 0186 é de 1986, de 86, né, 0186, a 237 de 97, que eu já mencionei, então tem aí 15, 20 anos. E muito dos desafios de hoje, da própria complexidade da sociedade, pedem que se trabalhe, né, uma maior especialização das nossas normativas. Então, nós tivemos recentemente, em 2011, né, portarias interministeriais aí, com o Ministério da Justiça, o Ministério de Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, procurando organizar um pouco melhor e, né, deixar mais previsível a participação dos atores, né, os envolvidos no licenciamento, que muitas vezes nós temos que fazer consultas, né, quando tem impactos relacionados, né, à dimensão indígena ou cultural. Depois nós temos aí a 423, a 425, né, que trabalham com a regularização, né, de atividades que já existiam antes vamos dizer assim, da própria legislação ambiental e antes, claro, da publicação dessas portarias, porque muitas vezes existe uma grande diferença entre um novo empreendimento e uma regularização, e muitas vezes estava se trazendo para dentro de, né, empreendimentos que já existiam uma complexidade que não havia necessidade, né? Então, essas portarias entram dentro desse processo. Mais especificamente, a 423 trata da regularização ambiental de rodovias federais.
Então, ela trata de procedimentos de licenciamento. E é uma grande inovação que a gente espera estar estendendo aí para outras tipologias, que é aplicada ao caso do petróleo, que é a avaliação ambiental de área sedimentar. É todo um processo em que a dimensão ambiental, já no momento da escolha dos blocos que vão ser licitados, já vão trazer uma dimensão ambiental. Esses estudos serão validados, estarão disponíveis para o empreendedor, para quem ganhar, né, a licitação, e eles já trazem uma indicação muito clara da complexidade do licenciamento que vai ter que ser enfrentado, porque você tem áreas que são menos sensíveis e áreas mais vulneráveis. Então, esse processo de planejamento, que já se trabalha hoje no setor petróleo, ele deverá, né, chegar também à gestão ambiental portuária e a gente espera que também se espalhe aí por todas as tipologias. E algumas portarias que o Ministério fez especificamente sobre licenciamento, e aí a questão de petróleo e gás, regularização ambiental de linhas de transmissão, portos e terminais portuários e a questão do licenciamento ambiental de rodovias. No caso da 423, ela trata, né, do programa das rodovias federais sustentáveis, que é o PROFAS, né? Então, esse processo ele tem agilizado muito, porque é muito diferente você, por não ter uma licença de operação, muitas vezes está pedindo licença para fazer recapeamento e pequenas atividades de manutenção e conservação. E hoje, com esse tipo de portaria, ficou muito mais claro. Então, aqui são depois, se precisarem, né, detalhar um pouco melhor o que é a 420, que trata a regularização, está aí. Temos aí a 423, que trata do PROFAS, né, que aí compete ao DENIT planejar, executar e articular o PROFAS. Nós aí temos uma ideia do que esse aí é o licenciamento ambiental ordinário, né, com estudo de impacto ambiental, é o mais complexo, né? Então, nós partimos aí desde o projeto conceitual até a operação, e como as etapas do licenciamento, dos estudos que subsidiam o licenciamento, dialogam com o ciclo do projeto, né? E a gente sabe que tem um ciclo anterior, aí, que é o ciclo da política, né, do planejamento, e como muitas dessas questões, né, poderiam estar sendo trabalhadas antes de chegar no licenciamento ambiental. Uma das grandes questões que a gente vive no licenciamento ambiental é a demanda, muitas vezes até do próprio Ministério Público, numa visão de melhorar as condições da região, traz uma série de políticas públicas que não têm relação necessariamente com o empreendimento, para que sejam incorporadas no licenciamento e consigam financiamento, muitas vezes por parte do empreendedor. Daqui a pouco, um déficit de implementação de políticas tem trazido uma politização e uma certa, né, complexidade ao licenciamento ambiental, que é ruim para todo mundo, porque o licenciamento ambiental não foi feito para isso, né? O licenciamento ambiental foi feito para cuidar de projeto, não para fazer planejamento territorial e coordenação de políticas públicas. Aí, esse é, vamos dizer assim, o procedimento mais complexo que eu trouxe aqui. Nós temos aí a emissão de um termo de referência, o estudo ambiental, que, dependendo da situação, normalmente ele leva em torno de 12 meses, mas tem alguns casos que ele pode se estender. E aí tem toda uma complexidade também de como é o empreendimento e a situação em que esse empreendimento vai ser construído. Depois da entrega do estudo, 30 dias para o IBAMA fazer um checklist, e depois 180 dias para análise. Isso aí inclui os 45 dias que tem que haver uma publicização do edital para a audiência pública. E, finalmente, um parecer técnico do IBAMA. Rapidamente, aqui, essa estrutura hoje que nós temos no IBAMA para o licenciamento. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Acho que o pointer é aqui, deixa eu ver. Onde é que é um ponteiro aqui? É esse vermelho? Então, vocês têm aqui essa parte aqui, né, essa coordenação geral, ela trabalha com a visão do petróleo, né, a tipologia do petróleo, aqui é de energia. Aí aqui nós temos uma coordenação geral que trata de transporte, mineração, e aqui mais especificamente onde nós temos as rodovias e ferrovias. Tá? Existem também, claro, núcleos ambientais nos estados que fazem um trabalho de acompanhamento das licenças e também auxiliam aqui a diretoria de licenciamento em Brasília. Hoje nós temos 285 analistas, né, lotados na DILIC, cerca de 80 estão na parte de petróleo, 126 dos nossos núcleos, totaliza 411.
Hoje nós estamos conseguindo um esforço muito grande, qualificar o nosso pessoal, né? 60% dos analistas contam com doutorado, mestrado e especialização nas áreas afins, né? A carteira de empreendimentos hoje do IBAMA. O IBAMA hoje está com cerca de 1.600, 1.700, né, processos em licenciamento. Vocês veem aí essa linha quase exponencial, né, dos últimos anos do incremento da demanda no licenciamento federal, embora, né, comparado com os estados, né, o número é pequeno, mas são projetos de grande complexidade. Aqui essa carteira ela está detalhada aqui em função das tipologias. Vocês veem uma grande presença, né, de rodovias, linhas de transmissão, petróleo, que nós temos a rodovia, 17% dos nossos 1.672 processos. E no PAC, que são cerca de 280 processos, a gente vê também o grande peso aí das rodovias, né? Rodovias, portos e usina hidrelétrica e ferrovia. Chamar a atenção que o PAC é simplesmente 17% da carteira total do IBAMA, né? Aqui vocês têm uma ideia do número, né? Nós estamos aí com 292 processos de rodovias, ferrovias, né? Pontes, dragagens, hidrovias. Resultados de 2013, é importante aqui ver essa evolução no número de audiências públicas. A gente teve em 2012 cerca de 20 mil pessoas envolvidas em 69 audiências públicas em 2012. Na parte de compensação ambiental, a gente conseguiu em 2011, 2012 liberar 225 milhões, né, para o sistema de unidade de conservação. 80% foi para a unidade de conservação federal, 20% para 18% para a unidade de conservação estaduais e 2% para municipais. Vocês veem uma evolução aqui do número de licenças, né, e nós temos um processo aí de garantia da qualidade da informação que chega ao IBAMA. Nós temos aí alguns indeferimentos, EIAs devolvidos. Vocês veem aí uma evolução do número de licenças por dia útil, né? É fundamental que os estudos e os projetos entrem com qualidade, porque isso potencializa, facilita o trabalho de um grupo ainda que é reduzido em relação à grande demanda que a gente tem. Isso aqui é os dados de 2013, né? Só para ter uma ideia, nós aqui até março já tínhamos produzido 3.600 documentos, 248 pareceres técnicos, realizadas 6 audiências e uma média de quase 3 licenças por dia útil. Em 2012, 2013, algumas das licenças relacionadas a rodovias mais emblemáticas, nós temos aqui, essa aqui é a famosa Serra do Cafezal, que foi extremamente difícil esse processo de licenciamento ali na Mata Atlântica, na subida para São Paulo, né, quem vem de Curitiba. Aí nós temos a licença de instalação, né, da BR-101 no Rio de Janeiro, a 450 em Santa Catarina. A outra aqui muito importante, a 470, que saiu agora, né? E uma que tem todo um significado aí, a estrada do Parque Paraty-Cunha, que passa, né, no Parque Nacional da Serra da Bocaina, que teve todo um tensionamento com vários setores. Foi uma guerra. Não foi fácil, porque muitos interesses contraditórios e o licenciamento acaba tendo que mediar, né? As demandas, hoje, nós temos em regularização dentro do PROFAS, né, dos 50 mil quilômetros que estão em regularização, pavimentação e duplicação. E nós temos isso para trás, né? Para frente tem uma previsão aí de expansão de 8 mil quilômetros, né, para o período 2012 e 2015. E após o período 2015, 8.500 quilômetros. São os dados que o Ministério dos Transportes nos forneceu. Eu vou entrar agora, são as demandas, né? Uma boa parte do que, vamos dizer assim, estava no PAC, né? Hoje, com relação ao DENIT, uma boa parte do que, por exemplo, estava no PAC, hoje entra dentro dessa modalidade aqui, que o DENIT está, vamos dizer assim, operando, que esse era o foco da nossa apresentação de hoje, é o regime diferenciado de contratações, e que é uma modalidade licitatória, né, aplicável a prestações de contratos ao programa de aceleração de crescimento.
O DENIT pretende a modalidade de contratação de projetos e obras, é o diferencial que agora não se contrata só obras, né, mas se contrata o projeto também, e esse traz uma certa especificidade aí para o nosso licenciamento ambiental, que o DENIT deverá, né, obter as LPs e depois nós teremos as LIs em função, né, de quem for ter a concessão aí ou for fazer a obra. Né? São 44 empreendimentos sem licença prévia, desses 31 são competência do IBAMA, cerca de 15 serão delegados. Aqui para ter uma ideia de quais são esses empreendimentos, nós temos aí em Minas Gerais a 153, né, que tem um TR emitido, está em elaboração, temos Minas Gerais, Bahia, deixa eu ver se tem, né, tem a 080 no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, que já está com EI em elaboração. Temos várias, temos aqui também a 101 no Rio de Janeiro, Ubatuba, perto do Rio de Janeiro, São Paulo, são 2 trechos aqui, né, como se contassem 2. E aqui nós temos também a 101 em Santa Catarina. Essa aqui é uma discussão, né, histórica aí, naquela questão da transposição do Morro dos Cavalos e toda a relação com algumas questões, né, de indígenas, né, que tem, vamos dizer assim, criado uma complexidade muito grande nesse processo aí de transposição. E, por fim, nós temos aí a 319, Porto Velho, Manaus, que teve o estudo devolvido em 2009. Existem, vamos dizer assim, complementações que precisam ser feitas nesse trabalho e que eu vou agora concluir minha apresentação falando um pouquinho sobre a 319, senador. Então, licenciamento 319. Esse aqui nós temos, então, ela vai de Porto Velho até Manaus. Nós tivemos aí, temos aí um segmento A, B, C, certo? Esses segmentos aqui foram autorizados, o B e o C foram autorizados pelo IBAMA via um termo de compromisso em 2007. É uma forma um pouco sui generis, né? Porque na realidade não houve uma licença, houve uma autorização. Isso não é o procedimento normal, vamos dizer assim, que se adota para esse tipo de empreendimento, né? Então, hoje, o trecho que está em licenciamento é esse que está em vermelho, né? Que são cerca de 655 quilômetros. Essa é um pouco a situação ali. Nós temos, né, o limite da BR com o Parque Nacional Nascente de Jari. Temos aí, encontramos nessa área, né, tem um grande risco lá desse tipo de empreendimento na relação com a área de desmatamento. Hoje, nós, no IBAMA, temos, né, essa grande missão que temos tido sucesso, né, de controlar o desmatamento na Amazônia, em articulação, claro, com os outros órgãos do governo federal e com os órgãos estaduais, mas um exemplo de área que tem nos dado gerado muita demanda foi o asfaltamento da BR-163. Né? Ela mudou totalmente a dinâmica de logística, de como os grileiros e os interessados em ilícitos, né, nessa região, na região da 163, e essa é uma região que tem que tomar um grande cuidado, né, com relação a essa situação. Né? Aqui um breve histórico, né, é um trecho sujeito a estudo de impacto ambiental. É uma área que tem uma grande, né, sensível e é sujeita a esses ilícitos, tipo de desmatamento. 2007, no termo de acordo com o compromisso entre IBAMA e DENIT, definindo o licenciamento da rodovia, autorizando obras no segmento A, B e C. Com relação ao outro trecho, o IBAMA recebeu 2 versões do EA-RIMA, devolvidas ao DENIT pelo não atendimento ao termo de referência do diagnóstico da fauna da região. Isso em 2008. Em 2009, houve uma reunião entre o IBAMA, MMA e Ministério do Transporte, estabelecendo prazo de licenciamento e entrega de EA-RIMA revisado ao IBAMA. Foi entregue essa terceira versão, e essa terceira versão, o IBAMA fez as seguintes observações, né? Uma série de deficiências sobre o aspecto técnico no estudo, que são fundamentais para o trabalho, que é um trabalho essencialmente técnico de avaliação, né, das condições ambientais e, com isso, fazer um prognóstico do que pode ter de impactos. Então, a necessidade de dados de campo, questões que precisam ser complementadas, dados incompletos suficientes sobre flora, né, dados de fauna incompletos e também toda uma parte socioeconômica que, principalmente para esse tipo de empreendimento, é muito relevante.
as conclusões finais do IBAMA sobre o estudo, né, após análise das informações ambientais, quando verifica que não foi possível constatar a viabilidade ambiental na reconstrução da BR-319, seu parecer de 2009, né, devido à insuficiência de vários dados relativos ao diagnóstico ambiental e avaliação dos impactos, informações fundamentais para o processamento definitivo sobre o empreendimento. E aí tem um trecho lá, nem todos os impactos foram avaliados, muitos foram subavaliados, né, decorrência da falha no diagnóstico, e muitas medidas mitigadoras propostas são inexequíveis ou extrapolam as atribuições do próprio empreendedor. Então, são questões preocupantes, porque realmente é uma área que vai precisar, né, de um grande suporte de políticas para sustentar a pressão que vai haver naquela região. Após a análise do EIA, foram solicitadas complementações e, em 2010, foram feitas reuniões com foco mais no plano de fauna e, em março de 2013, houve um novo contrato pelo empreendedor para tratar das complementações solicitadas em 2009. Em função da desatualização e inadequação dos estudos para a retomada do processo, o empreendedor deverá propor um termo de referência para a atualização do estudo de impacto ambiental. Nós temos informações aí que são já de 4, 5 anos, estão defasadas, além das complementações que precisam ser realizadas. E poderão, claro, ser aproveitadas partes dos estudos anteriores que não necessitam de atualização, fundamentalmente a parte do físico, né, que não modifica muito. O IBAMA, então, acompanhará, analisar o estudo e promoverá a audiência, e aí seguirá aquele procedimento que já foi mostrado anteriormente. Então, queria agradecer a atenção e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.